Online mais uma vez. A aula está sendo gravada, como de costume, tá valendo. E hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre aquelas palavrinhas que pegam a gente no pulo, né? É him, é he, é his, é her, é hers. O que eu uso, em que ordem, que jeito, o que eu ponho junto com aquilo. Bem, o nome disso é pronomes, mas vocês não necessariamente precisam saber os nomes técnicos, tá? São os pronomes, os advérbios, os substantivos, os adjetivos e essas parafernálias todas, vocês não precisam saber, a não ser que vocês queiram se tornar excelentíssimos e excelentíssimas professores de inglês. Caso contrário, não é necessário aprender tais nomes técnicos que apenas servem para nos encher as paciências. Então, vem comigo que hoje o teacher vai ensinar para você como é que você vai fazer para usar essas palavrinhas e saber diferenciar a hora certa de colocar elas no lugar correto. Antes da gente seguir com isso, algumas recomendações básicas que são dispensáveis nesse momento, que é só microfone, webcam on e microfone mute, ok? Para que a gente não tenha ruído na sala, mas já todo mundo ligeiro, o pessoal já vai entrando, já vai mutando, já vai chegando, já vai fazendo e já sabe como é que é. Então tá tudo em casa. Eu quero dar uma dica para vocês, uma dica não, né? Na verdade é uma recomendação muito forte, que é o seguinte, passem lá, dê uma passadinha lá no canal da English Inbox no YouTube, que é o meu canal, talvez você não conheça ainda, e a gente tem lá a nossa playlist com todas as aulas, obviamente que algumas aulas já saíram do ar, então vocês podem ver aí na tela, vou pausar aqui, estamos aqui, ó, tá vendo, ó, todas as aulas, e só para que você possa ter uma ideia das aulas, nós estamos indo hoje para a 14ª aula consecutiva, e nós já tivemos a aula de conceitos básicos da língua, saudações e os números em inglês, como usar os números em inglês, já tivemos as aulas de verbo to be nos 3 tempos verbais, did e does, como usar o did e o does, nós já tivemos aula de listening, como praticar o listening de forma ativa, tivemos aula de W8 questions, que é as questions com where, when, why, who, né? How much, how many. Já tivemos aulas de como você pode melhorar e adquirir milhares de palavras. Se você perdeu essa aula, foi lamentável, que foi onde eu falei que eu dei um tutorial para vocês de como usar o Anchor, que é um aplicativo de repetição espaçada, que é o que faz a diferença entre aprender inglês em 5 anos e aprender inglês em 1 ano, reduz o tempo de forma incrível, de forma dramática, porque você tem ali capacidade de retenção de vocabulário de forma muito mais eficiente. Afinal de contas, nosso cérebro é um pilantra, ele apaga tudo que a gente aprende na aula. Então, nós tivemos aqui uma aula com o nosso super mentor, o Sidney Ramos, também, como vencer os seus desafios, e também tivemos uma aula onde você aprendeu como usar o on, at, to, for, que foi a nossa aula de preposição. Então teve já muito conteúdo e a gente está chegando ao fim das aulas básicas, das aulas elementares, das aulas que te dão uma base para falar um pouquinho de inglês. Então, se você ainda está aí escondido atrás da sua câmera, com medo de falar inglês, nós teremos que quebrar esses paradigmas para que você liberte esse lindo roxinol americano que há dentro de você e comece então a usar o seu inglês, seja ele pouco, seja ele fluent, ou seja ele intermediate. É importante que você tenha ali a prática diária, ou pelo menos 2 vezes por semana, que é o que eu garanto aqui para vocês. Então é importante que você esteja, então vai lá, acompanha a playlist. Eu acho que nem tem, tá faltando aula nessa playlist, hein? Tá faltando 3 aulas aqui na playlist, e eu vou providenciá-las assim que nós terminarmos aqui, ou talvez amanhã, pela manhã, porque aqui acaba sempre tarde a aula para mim, mas a gente vai providenciar aí para vocês a playlist completa com todas as aulas. Então aproveita aí que as aulas ficam no ar por uma semana. Depois disso, eu tiro do ar. Beleza? Então nós temos aí também a aula de adjetivos, que foi a última aula que você teve lá. Você aprendeu como sequenciar mais de 7 tipos de adjetivo, em que ordem eles iam, como que vai, porque isso é realmente complicado um pouco. Foi uma aula bem densa. E a gente teve também aulas de listening, onde nós tivemos a reserva do hotel. Como é que você faz a reserva no hotel? Você sabe fazer? Você sabe, conhece os termos de reserva de hotel? Sabe como é que faz o agendamento da sua reserva? Que tipos de termos eles vão te perguntar? Como você consegue a melhor tarifa? Essas coisas nós falamos também sobre isso aí. Tivemos uma aula de listening, que foi com a reserva de hotel. Tivemos uma aula de speaking, que foi uma aula prática, onde eu fiz perguntas e vocês
entraram aí com as respostas, enfim, tá tudo aí. Outra recomendação que eu quero ter para vocês, mas já para a gente ir direto ao assunto, é visitem o meu blogzinho com carinho, feito para vocês aqui com muito amor. Ó. É para vocês, isso aqui não é para mim, é para vocês. Tá vendo? Ó? Tá vendo aqui, ó? Você tem aqui, ó, várias e várias matérias que são, vai 2 artigos ao ar por semana, olha só. Como os trava-línguas pode ajudar na sua pronúncia, como os melhores canais do YouTube para você aprender inglês. Talvez você não saiba, tá perdendo a oportunidade de conhecer um canal aí no inglês que às vezes é incrível. Como que o coaching ajuda no aprendizado, como que a consistência no aprendizado, como é que você se torna consistente, para de ser aquele peba que fica parando o curso toda hora, estuda um mês, larga 2, estuda 3, larga 1, estuda, parece um maluco do curso, né? Compra vários cursos diferentes, não termina nenhum e tal. Como que você cria consistência, como que você aprende com podcasts, tá? Então vai lá, vale a pena demais você acompanhar esse conteúdo, é tudo voltado para o aprendizado de inglês. Ó, como chega de travar na hora de falar inglês, essas travadas que eu falo, fala aí fulano, e você dá aquela bugada, vê aqui o que acontece na sua cabeça, por que você tem esse medo de falar e como é que você se livra disso. Tá tudo aqui, gente, tudo aqui. Vai lá, curte lá, acompanha lá e enjoy it, ok? Como manter o foco nos estudos, como a sua imperfeição no inglês, isso aqui é importante, ó, tem esse artigo aqui, a imperfeição no inglês. Como a sua imperfeição no inglês ela é importante, ela é uma característica sua, tá? O seu jeitinho de falar, o seu sotaque, a forma como você ordena as palavras é sua característica, tá? Isso não, você não tem que mudar isso não. Então, tá lá, vai lá, vê lá, confira comigo, confira não, né? Confira sozinho lá o site da English Inbox. É muito simples, ó, você vai aqui, ó, englishinbox.com, não tem como esquecer, English na caixa, em inglês, inglês na caixa, englishinbox.com. Vai lá, confere lá os artigos e é isso aí. Beleza, gente? Então, vamos lá, vamos começar a nossa aulinha, valendo, tá? E vamos lá. Bem, então, é isso aí. Então, eu gosto de começar essa aula de um jeito muito legal, que é o seguinte, é falando sobre, a gente tem aqui os primeiros, que são os mais simplesinhos, os primeiros pronomezinhos aqui, que são os mais simplesinhos, que é esses aqui que a gente já conhece, tá cansado de ver, eu nem vou ficar gastando muita energia com isso aqui, porque todo mundo que tá aqui na aula já manja desses paranauê aqui, então eu vou poupá-los vocês da encheção de saco com relação a essa primeira classificação. A única coisa que a gente tem que saber com relação a isso aqui é que esses caras aqui praticam uma ação. Só isso, praticam uma ação. Então, vou dar um exemplo aqui. I have a car. Eu tenho um carro. Pronto. Eu, que é o caso I, pratico a ação de ter o carro. Pronto, simples assim. I buy, sei lá, pets. Eu compro animais de estimação. Pets. I buy pets. Eu compro animais de estimação. Eu, novamente, primeira colunazinha aqui, estou praticando a ação de comprar os animaizinhos de estimação. Então, a única coisa que você precisa saber, ter em mente, tá? Simples. Eu vou tornar a vida de vocês fácil hoje. É saber que essa coluninha aqui é a coluna que pratica alguma ação. Beleza? Dúvidas até aí? Ou não? Baba, né? Boi. Beleza. Se tiver dúvida, desmuta aí o microfone e manda a dúvida. Então, mas o que eu quero que vocês, duas coisas que eu quero que vocês tenham em mente. Primeira, essa galerinha aqui, I, you, he, she, it, we, you, they, que eu vou traduzir aqui para vocês rapidinho. Eu, você, ele, ela, isso para coisas singulares e não humanas. Então, ideia, país, cidade, você sempre vai se referir com it. We, que é nós, you, que é vocês, né? Você ou vocês, e they, que é eles ou elas, que também é usado para coisas não humanas, tá? Essa coluninha praticação, sem novidade até aí, tenham isso em mente. Outra coisa que é importante ter em mente é, esses caras praticam a ação, e quando é que eu vou usar isso aqui? Quando é que eu uso isso aqui, cara? Porque isso é uma coisa que ninguém se pergunta, né? E eu analisei isso de forma, assim, né, bem diferente. Eu falei, cara, quando é que eu uso essas paradas? Quando é que eu uso esses pronomezinhos aqui? Bem, eu uso esses pronomezinhos, agora respondendo a vocês, quando a pessoa que está me ouvindo falar inglês, ela já sabe de quem eu estou falando ou do que eu estou falando, e aí eu não preciso ficar repetindo o nome da pessoa. Mas se você não sabe, se a pessoa que está te ouvindo falar inglês não sabe de quem você está falando, você não pode usar isso aqui não, tá? Você tem que usar um nome próprio. Então, por exemplo, ó, vou dar um exemplo aqui para vocês. Clarissa
speaks English. Opa, tem que ser com letra maiúscula, né? Sou professor, né? Então vamos lá. English very well. Tá? Então vamos lá. Clarissa. Not really. Nah, yes, it's true. Clarissa speaks English very well. Tá? Se você não sabe por que tem esse S aqui, meu amigo, coleguinha, você perdeu a aula de does e de did, e aí não é culpa do teacher. Volta lá, procura, se tiver fora do ar, senta e chora, filho. Senta e chora que você perdeu a aula. Procura no Google, caça lá, que a aula só fica uma semana no ar, então você tem que acompanhar as aulas ao vivo para não perder. Então, Clarissa speaks English very well. Então, olha só, se eu cheguei no José Sérbio, na Deb, cheguei na Deb, falei, Deb, acabei de encontrar a Deb, estamos andando na rua, você mora onde, Deb? Salvador. Tô andando lá no Pelourinho, em Salvador, meu rei, outro dia eu tava falando com o cara falou assim pra mim, a gente não fala meu rei não, cara, para com esse negócio que isso é horrível, isso é coisa de novela da Globo, ninguém fala meu rei não. Verdade. E aí, então eu tô chegando lá e falo, minha rainha, Debbie, Clarissa, speak English very well. E aí, não, aliás, desculpa, eu chego nela lá no Pelourinho e falo assim, ó, she speaks English very well. Tô tentando fazer o sotaque de baiano, tá ficando horrível. Very well. Então eu chego lá e falo encontrei ela lá no Pelourinho e falei, she speaks English very well. Aí ela vai falar o quê pra mim? O que ela vai falar? She? Who? Quem? Se você não sabe o que é who, você também perdeu a aula de WQ8 Questions aí, azar o seu. Who is she? Fala. Vai falar who is she, right? Who is she? Who is she? Perfeito. Who is she? Quem é ela? Quem é ela? Who is she? Porque eu já cheguei falando que ela fala inglês. Então, eu sou falante, eu sou a referência, e aí eu não posso falar que she speaks English very well para alguém que nem sabe quem é she, né? Who is she? Então, eu tenho que usar um nome próprio, tá? Isso aqui serve para todo o resto. Então, duas coisas que você tem que ter em mente na primeira coluna aqui, que é muito simples, é que você só pode usar quando a pessoa sabe de quem você está falando e essa galerinha aqui da primeira coluna é quem pratica a ação. Simples assim, beleza? Sem novidade. Dúvida, você vai soltando aí o mute, você tem liberdade, nós estamos em casa, todo mundo é de família, então solta aí o mute e faz a sua pergunta. Segunda coluna, tá? Que já começa a dar um bug na cabeça de alguns alunos, né? Não os mais avançados, não os intermediários, mas os mais iniciantes já começa a dar um bug na cabeça da galera. Que é esse aqui, ó. Tá vendo? Essa galerinha aqui. Essa galerinha aqui, ó, ela é o seguinte. O que você tem que ter em mente para você usar essa turminha aqui? É quem pratica, a primeira é quem pratica a ação, a segunda é quem recebe a ação, tá? Quem recebe a ação. Deixa eu dar um exemplo para vocês aqui, ó. Então, por exemplo, ó. Ele, sent me a letter. Olha lá. Ele me enviou, sent, enviou no passado, no presente é send, e no passado é sent, então, he sent me a letter. Perceba aqui, e a tradução seria, ele me enviou uma carta, ou ele enviou-me uma carta. Então, eu não posso dizer he sent I a letter, porque essa primeira coluninha só pratica ação, a segunda coluninha é quem recebe a ação. Qual é a ação? A ação de enviar, né? E quem recebeu? Me, no caso, eu. Então, sempre é assim, ó, vou pegar o meu exemplo, ó, they send her a letter, tá? Eles enviaram a ela uma carta, então eles praticaram a ação de enviar e ela recebeu. Tiago, teacher, pode ser assim, ó, quer ver, ó? They sent she a letter. Pode ser assim? No way, ok? Se você faz isso, I'm gonna call the police, ok? I'm gonna call the FBI. It's illegal. Você não pode usar o she lá, não pode. Eu fico muito louco da vida. Não pode usar o she porque eu vejo as frases, né? Os alunos fazem isso. They send he a letter. Não pode. Se é para ele a carta, olha aqui, ó, segue a linha.
They sent him a letter, tá? Por aí vai, ó. Por exemplo, ó, nós enviamos... vamos praticar. Escreve aí no chat aí, ó. Quer ver? Vou pôr a frase em português. Nós... Cara, deixa eu te fazer uma pergunta. Claro. Por que não é they sent to him a letter? They sent to him a letter. Assim. É. They sent To to him him a letter. a letter. Eu já vi essa versão. They sent to him a letter. E já vi essa também. They sent me a letter. As duas estão corretas. Não tem erro gramatical na sua pergunta. Então o to não tá errado. Não tá errado. É uma variação da mesma frase. É a mesma coisa de eu falar assim, ó. I talk to him, or I talk with him. Qual tá certo? Nem as duas estão certas. I talk to him, I talk with him. Eu falo com ele, as duas estão certas. É apenas uma variação. Mas isso pega bastante quando a gente vai falar assim, eu quero falar com ele, aí fica na dúvida. I want to talk to him, I want to talk with him. Porque no português a gente fala, né? Quer falar comigo. Uhum. Exatamente. Mas aí que tá, não é é isso que você não pode se prender, porque são esse tipo de pergunta que você fez, essas tipos, send to him ou send him a letter, essas pequenas variações não prejudicam a comunicação. Uhum. Então, é lógico que é interessante, se você usou e aí bateu a dúvida, anota e depois dá uma checadinha. Mas não não deixe de falar por conta de é o to, é sem to, é com for ou é to. Não deixe de falar com isso, porque a pessoa vai te entender. Isso é o mais importante. O mais importante é a comunicação. Então, they send him a letter. Então, eu vou escrever aqui, ó. Nós enviamos deixa eu ver aqui, a você. Você é muito fácil, né? Melhor ainda, vou fazer assim. Elas enviaram pronto, assim, elas nos enviaram uma carta. Escreve aí no chat aí, como é que você acha que fica essa frase aqui, ó? Elas nos enviaram uma carta. Rapidinho. Galera que tem que tem vergonha de falar, o chat te ajuda. Vai lá, boa hora de praticar. Cláudia, já manda ver aí, já escreve aí a sua versão. Don't be shy, ok? Don't be shy. Manda ver aí. Vou dar um segundinho pra você fazer essa parada, hein? Porque a gente vai seguir aqui. Eu quero seguir que é muita coisa. O conteúdo é denso. Beber água de hidrante hoje, hein? Gente, preciso que vocês me deem um segundinho aqui, que eu tô tendo um problema com uma questão técnica aqui na escola, de um aluno que tá em aula. Pedir para vocês me perdoarem, que eu vou precisar de um minutinho aqui. Espera só um segundinho. Só leva um segundo. Fica aí que a gente já vai tratar esse assunto. Só um segundinho. Vai escrevendo aí a sua opção.
Ok, I'm back, I'm back. Peço desculpa para vocês. Aconteceu aqui um pequeno problema técnico aqui. Só um segundinho. Então vamos lá, quero ver aqui. Foi they sent to us a letter. They send a letter. They send a letter to us. Ó, Clarissa, essa segunda versão que você usou, they send a letter to us, essa versão eu não usaria. A primeira sim, they sent to us a letter. Agora eu usaria they send us a letter. They sent us a letter. Tá bom. Eu botei porque eu fiquei na dúvida mesmo. Foi a versão da Débora. Exatamente, versão da Débora. É isso aí, they sent us a letter. Beleza? Top. Legal. É isso aí, show. Valeu. Vamos seguir. Então, beleza. Então, tenha isso em mente, tá? Tenha isso em mente. A gente tem aqui, então, que essa coluna aqui é a coluna que recebe uma ação. Simples assim. E aí nós temos uma próxima coluna. Ó, uma próxima coluna. Vou pôr o rosinha aqui, em homenagem às lindas mulheres da aula de hoje. Que é essa coluna aqui, ó. My, your, his, her, it's, assim, ó, sem apóstrofo, tá? É o it's direto mesmo, ITS, do jeitinho que tá aí. It's, are, se pronuncia are, que é o mesmo are a pronúncia é igualzinha do are do to be. Are, é a mesma pronúncia. Are, your, pronúncia, você vai repetindo aí comigo, e there. Então, ó, vou pronunciar a primeira coluna para vocês. Me, you, him, her, it, us, não é us, tá? Se escreve us, mas se fala us, you, them. Terceira coluna, rosinha. My, your, his, her, its, are, your e there. Ou there, com somzinho de V, meio aveludado. There ou there, tá? Beleza. Essa coluna aqui, gente, é a coluna que recebe, ela tem duas características. Vou repetindo tudinho de novo, ó. Primeira coluna, faz a ação, né? Faz a ação e pode ser usada quando a pessoa já sabe de quem a gente está falando. Segunda coluna, recebe ação. Terceira coluna é a coluna que possui alguma coisa, mas ele também tem uma funçãozinha de adjetivo. Ele sempre tem que estar acompanhado de um substantivo. Vocês lembram o que é substantivo, né? Tudo aquilo que você consegue dar um nome. Mesa, cadeira, porta, ideia, país, planeta, tudo que você consegue dar um nome para aquela coisa e não dá para conjugar, não dá para passar para o presente, passado, futuro, é um substantivo. Essas palavrinhas acompanham. Então, por exemplo, ó, vamos aos exemplos que aí fica clarinho, ó. My car is red. Meu carro é vermelho, né? O carro dele é vermelho. His car is red. O carro dele é vermelho. Nosso carro é vermelho. Our car is red. Tá vendo? Nada demais. Nossos carros são vermelhos. Ô, Thiago, nossos carros, plural. Our cars are red, tá? Our cars are red. Ah, Thiago, mas a palavra não muda? Ela não recebe um S e tal? Adjetivo nunca recebe S. Você lembra que a gente falou isso? Não põe S em adjetivo. Se você põe S no adjetivo, aí eu fico louco. Não vai S em adjetivo. Lembra dos cachorros pretos que a gente falava? Os cachorros pretos, né? Cachorros pretos como é que escreve? Black cats. Black cats. Não existe black cats. Black cats não existe. Não existe black cats. É black cats. A primeira palavra que dá a característica eu falei cachorro, escrevi gato. Porque eu sou doido. A característica do gato
é sempre o gato que recebe o S. A cor do gato não recebe S, adjetivo não recebe S. Então, mesma coisa aqui, ó. Isso aqui tem função de adjetivo, essa coluna rosa. Tá vendo que ele tá acompanhado aqui do cars? Então, sempre, sempre, sempre não recebe S. Quem recebe S é o substantivo, tá? Então, our cars are red. Beleza? Prestem muita atenção nisso. Essa palavra não muda. Essa frase é: os nossos carros são vermelhos. No plural, nossos carros são vermelhos. Beleza? Então, posse, duas características. Posse e acompanhado de um substantivo, tá? Terceira coluna. Terceira coluna. Desculpa, tô viajando, né? Tô tão cansado já. Terceira coluna. Terceira não, quarta coluna. Vou mudar a cor. Vou pôr verde. Ó, é esses carinhas aqui, ó, que também confundem demais. Mine, yours, his, hers. Aí tem aqui com it. Não é usado. Not used. Não é usado. Então, yours. Vou até pronunciar depois para vocês. Fica tranquilo. Yours. Ours, quer dizer, ours. Yours. E theirs. Opa, não foi para lá de baixo. Theirs. Tá? Beleza. Essa coluna verde aqui, duas características que ela tem. Ela é de posse também, igual a primeira. Ah, Thiago, então se ela é igual a primeira de posse, por que ela é diferente? Para que ela serve? Ela serve que, ao contrário dessa aqui, que cumpre uma funçãozinha de adjetivo, ela vai do lado do que ela possui, ela indica quem possui alguma coisa, essa aqui elimina a coisa, ela elimina o substantivo. Vamos dar um exemplo, que agora vai ficar para vocês. Olho na tela, fica comigo, ó. I have my house. Compare essas frases comigo. And you have your house. Ó, frase simples, você precisa ficar ligado aqui, senão você não vai entender. Vamos comparar, ó. Leia essa frase comigo agora. I have my house. Eu tenho a minha casa. And you have your house. Eu tenho a minha casa e você tem a sua casa. Essa é essa frase. Essa daí é a tradução dessa frase. I have my house. Eu tenho minha casa. And you have your house. Você tem a sua casa. Com o uso, aqui, ó, perceba, aqui eu tô usando, ó, eu tô usando aqui, ó, terceira coluna, ó, my house, como eu falei, ó, ele acompanha o substantivo aqui nessa frase é house, é a casa, tá? E aqui eu repeti, ó, your house, você tem sua casa, é esse your aqui, ó, esse your aqui, o penúltimo aqui da terceira coluna, your house, tudo rosinha, tá vendo? Your house. Então, usei só a terceira coluna aqui. E a primeira aqui, ó. I have. Beleza? E aqui também. You have, primeira coluna. Então, my house, your house. Beleza? Agora, olha essa frase aqui que eu vou escrever agora, ó. Presta bem atenção. Você nunca mais vai confundir isso aqui. Vou deixar rosa mesmo. I have my house. And you have yours. You have yours. Agora eu entrei na quarta coluna. Tá vendo? E eu eliminei a palavra casa. Você percebeu isso ou não? Eu eliminei a palavra casa. Pegar um verdinho aqui. Eu eliminei a palavra casa. Ó, my house. Beleza? My house. Minha casa, terceira coluna. E aqui, you have yours. Ó, quarta coluna. Eu eliminei o uso da casa. Não preciso repetir a palavra. Então, a primeira frase é assim. Eu tenho a minha casa e você tem sua casa. A segunda frase é I have my house and you have yours. Você tem a sua. Eu tenho a minha casa e você tem a sua. Primeira frase. Eu tenho minha casa, você tem sua casa. Segunda frase. Eu tenho minha casa e você tem a sua. Entendeu? A sua o quê? A sua casa. Mas eu não preciso repetir a palavra casa, porque eu usei a quarta coluna na segunda parte da frase. Dúvidas aí? Ou não?
Então, por exemplo, mais um exemplo. Eu olhei nos olhinhos de vocês, ainda não veio aquele brilho assim, que é tipo aquele brilho que o teacher gosta, sabe? Que eu falo, nossa, realmente foi com vontade mesmo. Alguns ainda estão com aquela carinha. Ó. You have to... Vou tentar facilitar, não quero complicar. 2 children. You have 2 children. Vírgula. I have only... Não. Have theirs. Ó. Pronto. Their children. Pronto. Olha aqui, olho na tela. Aqui eu estou usando primeira coluna, ó, you, esse you aqui. Have 2 children. Então, 2 children. You have 2 children. E aqui eu estou usando na segunda parte da frase, ó. They have their children. Eles têm as crianças deles. Então, você tem as suas crianças. Você tem 2 crianças. Mas eles podem ser, sei lá, o João e a Maria, por exemplo, mas eles têm as crianças deles. Eles têm as próprias crianças deles. João e Maria se juntaram, esse they aqui está se referindo a João e Maria. João e Maria se juntaram e tiveram as próprias crianças deles. Você tem as suas... Então, vamos lá. Essas são as frases para a gente praticar. Aquelas são as casas deles e estas são as minhas casas. Aqueles problemas são os seus problemas, mas este problema é problema dela. É problema dela. Eu tenho esta casa e eles têm aquela. Lúcia comprou as passagens sem ajuda de ninguém. Tudo o conteúdo que a gente viu hoje. Vamos lá, minha gente. Vou dar aí uns 5 minutinhos para vocês e aí vou começar a corrigir. Vamos às correções. Eu vou corrigir direto, gente, pelo seguinte. Não vou analisar, porque já tá muito tarde para mim aqui. Já é 1h15, 1h10 da manhã e já tá muito tarde para mim. Então, eu já vou corrigir aqui e você já compara aí, tá? Aquelas é plural longe. Those are, tá? Mas fica aqui registrado, depois eu dou uma olhadinha com calma, vamos ver quem foi que acertou. Those are as casas deles. Então, se é deles e tem casa, a gente vai usar a coluna de posse, their houses, and aí estas são, as casas estão perto, né? These are. Tem casa de novo? Repetiu? Então, my houses. Tá? Confere aí comigo, veja se você acertou. Aqueles, mesma coisa. Those are. Problemas de quem? Seus problemas? Tem problemas? Tem um substantivo? Tem. Your problems. Your problems. Vírgula. But, singular, this problem, but this problem
problem, singular, is, aí o problema, mas esse problema é dela. Dela não é, mas esse problema... Oi? Desculpa. Não. Hers. Hers, exatamente. This is hers problems. This is her problems. Tá? But this is her problems. Mas este problema é problema dela. Mas, Thiago, tu repetiu o problema 2 vezes na tradução, só apareceu um problema. Não tem problema. O sentido é o mesmo. This is her problems. É o problema dela. Beleza? Eu tenho esta casa e eles têm aquela. I have this house. Eu tenho essa casa. E eles, they have. Aí, they have aquela casa deles, né? They have theirs. A casa deles. Só que aqui eu preciso... exatamente, they have theirs. E o último, Lúcia. Lúcia bought the tickets by herself. Beleza? Comparem e vejam aí se foram essas as vossas respostas. E minhas queridas, acho que não há queridos aqui, só queridas, deixa eu ver. Somente queridas. E minhas queridas, é isso aí. É o que temos para hoje. Legal? Show? Dúvidas para a gente fechar? Show de bola. Dúvidas? Temos dúvidas? Não? Nenhuma, nadinha de dar? Simples. Eu errei algumas coisas aí. Mas aí é para prestar mais atenção mesmo. Dá uma pegadinha. Lúcia bought the tickets without a loan. Sem... não, então. Foi aquilo que eu falei. Você poderia ter usado o by herself ou você poderia ter usado a loan, né? Mas nesse caso seria mais indicado by herself mesmo. Porque ela comprou sem ajuda de ninguém, né? Tá? Quando você fala this car... Quando você fala this car is mine, é possessivo, né? Mine. Exatamente. This car is mine. A gente escuta muito assim também. He is a friend of mine. Já ouviu essa frase, Clarice? He's a friend of mine. É a mesma coisa. Ele não repete a palavra friend de novo, porque ele poderia falar this friend is my friend. Né? Ele poderia falar esse amigo é meu amigo. Mas ao invés de ele falar esse amigo é meu amigo, ele fala this is a friend of mine. Mine. Okay. Exatamente. Ele elimina o uso da palavra amigo de novo. É muito comum. Você escuta, inclusive no inglês mais natural, você não escuta o cara falando this is my friend. Ele fala this is a friend of mine. E quando tá um casal, vamos supor, aí você fala essa pessoa he is a friend of ours, right? Yes, this is a friend of ours. Okay, friend of ours. Very good. Awesome, very good class, né? A very technical class. Guys, eu acho que agora a gente só tem mais uma aulinha que eu queria dar para vocês, em termos assim gramaticais, que é a aulinha de modal verbs, né? O can, might, would, must. E depois dessa aula, eu acho que vocês têm que dar uma corrida atrás de vocabulário para a gente começar a fazer uma aula mais conversada, né? Mais um bate-papo, algo mais agradável, menos técnico, menos tenso, menos pesado. Então, você tem aí até terça que vem, porque hoje é terça, provavelmente para mim já é quarta, mas para vocês é terça. Então, vocês peguem aí vocabulário, façam seus flashcards, façam os seus Enkidroids, adquiram vocabulários, adquiram bastante vocabulário,
para vocês começarem a ter a oportunidade de praticar. Muita gente reclama, não tem onde praticar, não tem com quem falar, não tem não sei o quê. É ótima oportunidade de você fazer isso aí for free, ok? Sem Posso pagar falar nada. uma coisa, Thiago? Fala aí, fala aí, fala aí. Falar para todas as minhas amigas que estão aí. Gente, não tem medo de falar. Eu fui para os Estados Unidos, eu não sabia falar nem bom dia. E ó, eu me virei, todo mundo consegue. E olha, eu já morei fora, já 4 anos falando inglês e eu ainda tenho dificuldade. Então não tem medo, não fica com vergonha, não fica com medo. Fala errado, mas fala. Porque aí quando você for falar de novo, você vai lembrar que você falou errado e você vai corrigir. Exatamente. Então não fica com vergonha, não fica com medo. A gente está aqui para aprender, todo mundo. Uau, Clarice, incrível. Show, valeu mesmo. Não tenho nem o que dizer. Show de bola, gente. Show de bola mesmo. Sai do trás do... Quando eu falo para vocês multimicrofone, é apenas por causa do ruído na sala, né? Porque, como eu falo, o pintinho pia, a vizinha grita, o marido chama, o marido vai tomar banho, esquece a toalha, né? Quem é casada sabe disso, eu sou assim. O marido vai tomar banho, esquece a toalha, fica gritando, minha toalha, tá minha toalha. E tá todo mundo na sala ouvindo seu marido gritar da toalha, né? Então, então, gente, é só para isso que eu peço, mas depois que o marido parar de gritar, desmuta o microfone aí e mete a boca, cara. Fala aí mesmo, fala sem medo de errar, manda ver, entendeu? A oportunidade é sua, aproveita, agarra e vai para cima. Eu quando eu fui para os Estados Unidos também, eu lembro que tem uma história muito interessante que é assim, né? Eu não sabia se eu tinha me formado. Eu não posso falar o nome da escola, mas é uma franquia muito famosa no Brasil. Eu tinha me formado em Avançado 2 lá. E cheguei lá e eu falei assim para minha esposa, olha, nós vamos pegar um táxi, né, de Miami a Fort Lauderdale. Aí ela falou, mas por que táxi? Por que você não aluga carro já lá no aeroporto? A gente já sai de lá com o carro, né? Aí eu falei, não, porque eu quero praticar meu inglês com um taxista, então eu quero um táxi. Beleza, e aí eu entrei no táxi, e o táxi era um espanhol que não falava nada de inglês. E aí ele falou espanhol, 50 minutos falando espanhol, e eu não entendia nada de espanhol também. E no final deu uma corrida de $100. Não, na verdade deu $90. E aí eu deixei $10 de tip para ele, de gorjeta. E aí aquilo me deu no coração, porque foi $100. Ai, que dava para pagar um monte de dia de carro. E eu acabei pagando para tentar conseguir uma conversa, ou seja, uma conversa em espanhol que me custou $100. E que era para ser uma conversa em inglês. E acabou que eu perdi, mas tá valendo, serviu de experiência. E o cara não falava nada de inglês. Quando eu falei para ele do speak English, ele falou, I don't speak English very well, I'm sorry. Bem, eu não entendi como que o cara é taxista nos Estados Unidos e não fala inglês, mas até aí, fazer o quê, né? Não era muita opção minha. E foi como a Clarice falou, mesmo com diploma 2 debaixo do braço, numa franquia famosa no Brasil, eu dei muito com a cara na parede e foi muito difícil de entender o que eles falavam, e foi muito difícil de me comunicar. Mas eu simplesmente não liguei para isso e fui para cima e depois foi destravando, ficando mais fácil. E você tem que aproveitar esse ambiente, que esse ambiente não é um ambiente que ninguém vai te julgar, entendeu? Ninguém tá aqui para te julgar, ninguém tá aqui para analisar se você tem pronúncia ruim, se você falou certo, se falou errado. É a hora de você destravar esses seus receios. Beleza, gente? Deixa o teacher dormir, vou pra cama. Até quinta. Beijo, ladies. See you next. Tchau, gente. Tchau. Bye, bye. Tchau.